Além de todas essas ações voltadas para a conscientização sobre o câncer de mama, no mês de outubro também é celebrado o Dia Mundial da Alimentação. Data que destaca a importância de hábitos alimentares saudáveis que ajudam, inclusive, na prevenção de doenças. Além disso, também tem o Dia do Pão, um alimento delicioso, super tradicional, mas que levanta dúvidas quando o assunto é controle de peso. E em pleno Outubro Rosa, a relação entre nutrição e prevenção do câncer ganha ainda mais destaque. Então, nós vamos conversar com uma nutricionista sobre todos esses temas. Você já deve ter ouvido falar que quanto mais colorido o prato estiver, mais saudável será. Afinal, nós somos o que comemos. Vamos imaginar que somos um carro e o que a gente manda de combustível é como essa máquina vai funcionar. Então, quanto mais natural e saudável você se alimenta, mais saudável o seu corpo vai responder na sua rotina de vida ao longo da sua vida. Eu acredito realmente numa nutrição individualizada, onde você pode encaixar na sua rotina os alimentos que você gosta. Mas, por exemplo, uma pessoa que para emagrecer precisa comer 1.500 calorias. Não pode ser 1.500 calorias de alimentos industrializados, porque não tem apenas ali a caloria, tem o nutriente que você está mandando para você. E se você, quanto mais saudável você come, você pode se permitir, isso não vai nem alterar seu peso e muito menos a sua saúde. E uma dica simples na hora de escolher os alimentos é buscar descascar mais e desembalar menos. Eu realmente acredito que o nosso corpo é uma máquina. O que eu mando de combustível vai fazer as minhas células funcionarem melhor ou pior. Nós sabemos, por exemplo, que hoje a obesidade é um problema de saúde pública, que existe uma inflamação durante o processo da obesidade que vai, por exemplo, piorar a qualidade de vida. Mas quando eu penso em Outubro Rosa, eu penso em quanto mais você descasca e menos desembala, mais saudável está a sua alimentação, mais nutrientes positivos e vitalidade você vai dar para as suas células e para o seu corpo. Inserir uma alimentação balanceada no nosso dia a dia é fundamental para uma vida saudável. Além de nutrir nosso corpo, melhorar nossa imunidade, as escolhas corretas podem até prevenir doenças. Sempre consumir pelo menos 2 a 3 porções de frutas. O último Congresso Internacional de Nutrição, nessa palestra de câncer, foi muito interessante porque falou que uma pessoa que consome de 400 a 800 gramas de fruta, verduras e legumes, tudo isso junto, tem uma chance muito menor, mesmo tendo genética para câncer, de ter o episódio, ou seja, da doença aparecer. Então, quanto mais natural for sua alimentação, o simples, frutas da época principalmente, porque elas vão ter mais fitoquímicos, mais vitaminas, e as saladas do dia a dia. Isso é o suficiente para você ter um estilo de vida mais saudável sem neurose. E por falar em Outubro Rosa, para pacientes oncológicos, as escolhas e combinações alimentares podem ajudar, inclusive, na cicatrização após cirurgias. O consumo de proteínas, aí assim é bem importante aumentar o aporte proteico, porque a cicatrização, pensa que seu corpo vai estar cortado, ele precisa se fechar. Então, e uma alimentação com baixo nível de carboidrato, mas não é cortar, por favor, é ter uma alimentação com uma carga glicêmica menor. Vou dar um exemplo muito simples. Eu falei do pão. Ele comendo sozinho, a sua glicose vai subir muito. Isso é ruim. Lembra que o diabético tem problema de cicatrização? Agora, se você adiciona 2 ovos nesse pão, você aumentou a proteína e diminuiu a carga glicêmica desse pão. Então, às vezes, não é fazer uma alimentação extremamente elaborada, é fazer combinações inteligentes para acelerar o seu processo de cicatrização. Mas a escolha das proteínas também faz diferença. Hoje a gente já se sabe que a proteína de carne vermelha ela é menos indicada para a nossa rotina. Então, quando você consegue consumir um alimento mais rico em proteína de fonte vegetal ou de um frango, um peixe, ou pelo menos incluir, nós moramos numa região onde consumimos muito pouco peixe. Quando você consegue incluir esses alimentos na sua rotina, você também vai ter uma qualidade alimentar melhor, nutrindo as suas células de uma forma que, lembrando que o câncer é uma doença inicialmente na célula. Então, tudo que você ingere, no final chega na sua célula. Então, quanto mais natural for sua alimentação, mais saudável é a sua saúde celular.
E quando o assunto são carboidratos, é muito comum que massas sejam evitadas por algumas pessoas, inclusive o pão. Mas será que é mesmo preciso? Existe já um tabu, cada caso é um caso. Existem pessoas que realmente não podem comer massas vindo de glúten, isso é uma realidade na sociedade hoje, muito mais comum do que há 20 anos atrás. Porém, o fato de você consumir um pão, por exemplo, com ovo, ele vai te dar uma saciedade na parte da tarde inteira, mais complicado do que comer um pão com manteiga, que é uma gordura e que uma pessoa come 2 pães com manteiga facilmente e não vai ficar tão saciada quanto comer um pão com ovo. Então, todos os alimentos podem ser lícitos dentro de uma dieta bem equilibrada. Repensar hábitos alimentares é o primeiro passo para conseguir ter uma alimentação mais saudável. Pequenas mudanças podem fazer a diferença e ser exemplo para os pequenos também. É muito complicado uma mãe querer que o filho coma fruta se ela não come uma fruta por dia. Que o prato dessa criança tenha salada e ela lá no trabalho, porque come longe, normalmente nossa rotina é essa, não está comendo. Então eu acredito num plano alimentar saudável para a família, porque se aprende muito mais pelo exemplo do que pela fala. Além da alimentação balanceada, a nutricionista deixou uma dica para quem busca mais saúde. Então, quando a gente tem um sono de qualidade, uma alimentação que você descascou mais e desembalou menos, e também consegue fazer uma atividade física, e essa atividade não é nomeada academia ou uma caminhada, já é o suficiente, você está, sim, promovendo um estilo de vida saudável para você.